Lá fora, a chuva é um sinal de perigo e instabilidade. Essa chuva já dura vários dias e, aos poucos, a embarcação começa a flutuar, indicando que uma inundação nunca antes vista está começando. É possível ouvir o desespero das pessoas do lado de fora, que gritam e se debatem pedindo que as deixe entrar, mas já é tarde demais. O enorme barco foi fechado por fora e, por isso, é impossível que seja aberto agora. Logo, logo, dentro de 40 dias e 40 noites, apenas 8 pessoas e alguns milhares de espécies de animais irão sobreviver à catástrofe, fazendo com que todo o resto seja inundado com o planeta. Esse conto remete a milhares de anos atrás e é bem provável que já tenha notado de quem se trata, não é? A história de Noé e de sua grande arca é talvez a mais interessante história do Antigo Testamento da Bíblia. Porém, ela é mais do que somente uma história contada em um livro antigo. Isso é comprovado pelo fato de que mais de 2.000 escritores independentes que viveram no passado afirmam a veracidade dessa ocorrência que englobou o mundo inteiro. Atualmente, muitos cientistas acreditam que a Arca de Noé, responsável por salvar a vida de pares de animais e de uma família inteira durante a grande inundação, ainda esteja presente em algum ponto da Turquia, onde, segundo a Bíblia, a arca teria ficado depois de as águas baixarem. Quais evidências confirmam essa teoria? É mesmo possível existir restos de madeira desta construção? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. A história do dilúvio está narrada na Bíblia em 4 capítulos do Gênesis. Mas será que ela aconteceu de fato? Aos olhos da ciência, provavelmente sim. Pelo menos é o que dizem William Ryan e Walter Pittman, 2 oceanógrafos americanos da Universidade de Colômbia. Para eles, a partir da análise de fósseis e sedimentos marinhos, o dilúvio foi uma invasão colossal do Mar Negro pelas águas do Mediterrâneo. O fato teria ocorrido cerca de 7.500 anos atrás, como consequência do degelo das calotas polares do último período glacial, há cerca de 12.000 anos. O gelo derretido elevou o nível dos oceanos e rompeu uma barreira natural que impedia a passagem da água do Mediterrâneo para o Mar Negro, que era de água doce. O nível subiu 15 centímetros por dia e, em 3 anos, ficou 150 metros mais profundo. De acordo com a Bíblia, a humanidade levou a sério a história de se multiplicar. Mas Deus viu nisso um problema. Grande parte das pessoas não era boa de coração. Ele resolveu então cortar o mal pela raiz e mandar um dilúvio para acabar com a raça humana. Deus viu a terra cheia de violência dos homens e decidiu puni-los com uma chuva copiosa e torrencial. Choveu sem parar durante 40 dias e 40 noites e o mundo ficou inundado. Antes, porém, identificou em Noé um bom homem e resolveu poupá-lo. As águas afogaram todos os humanos e animais, exceto aqueles que se refugiaram na Arca de Noé. Depois que as águas baixaram, Noé desembarcou no Monte Ararat, na atual Turquia, e todos saíram da arca para se multiplicar novamente. Deus deu orientações específicas para a construção da arca, principalmente sobre suas medidas e a madeira em que a mesma deveria ser construída. Com relação ao seu tamanho, ela deveria ter 300 covados de comprimento e 30 covados de altura e 50 de largura. Em medidas atuais, um covado varia de 45,5 a 52,3 centímetros. Assim, fazendo uma média, a arca teria as dimensões de um navio cargueiro pequeno de hoje em dia. Além disso, a arca deveria ser de gofre, termo hebraico para cipreste, pinho ou cedro, uma madeira específica para que Noé construísse a embarcação. Vale pensar que, se fosse de cipreste, a arca teria 1.200 toneladas, segundo físicos da Universidade de Leicester, no Reino Unido. Os pesquisadores da Universidade de Leicester calcularam também que é provável que o barco pudesse transportar
até 70.000 animais. Parece muito, mas não para a pretensão da arca, que era transportar todas as espécies da terra em pares. Depois de a construção estar pronta, Noé besuntou o navio em betume, um petróleo que brota da terra e que era abundante na região, servindo de resina protetora. A Bíblia cita as montanhas do Ararat como o local em que a arca parou depois que toda a chuva cessou e depois de toda a água escoar, revelando novamente terra seca. Por esse motivo, o Monte Ararat, na Turquia, vive recebendo exploradores do mundo inteiro que ainda acreditam ser possível encontrar a arca no local em que ela parou milhares de anos atrás. No entanto, também existe uma grande parcela dos especialistas que acham que a arca, se existiu, não será encontrada. Para essa parte dos arqueólogos, seus restos já teriam apodrecido há bastante tempo, principalmente devido ao clima. Voltando à tese, a Bíblia diz que a Arca de Noé veio a pousar nos montes de Ararat. A região de Ararat inclui um grande pico conhecido hoje como Monte Ararat, na Turquia Oriental, perto da fronteira com a Armênia e o Irã. Várias expedições para procurar a Arca de Noé nessa área levaram a notícias interessantes sobre possíveis descobertas, mas não se achou nenhuma prova conclusiva. Fotos aéreas intrigantes, pedaços de madeira revestidos de alcatrão e relatos de pessoas que supostamente viram a arca impulsionaram a procura por provas mais concretas. No entanto, a busca tem sido difícil. Uma das supostas localizações da arca fica a cerca de 4.600 metros de altitude nas encostas do Monte Ararat. Além disso, por causa de tensões políticas na região, as expedições estrangeiras nem sempre conseguem autorizações para subir a montanha. Mesmo assim, muitos entusiastas da arca estão ansiosos por mais expedições no local. Eles acreditam que ainda há partes dela ainda intactas sob a neve e o gelo que cobre o Monte Ararat a maior parte do ano. Dizem que só em anos com verões quentes haverá a esperança de ver e chegar até a arca, visto que todo o gelo do local poderia derreter. Essa esperança tem sido alimentada por uma série de relatos que fazem com que o mistério em volta da suposta Arca de Noé cresça ainda mais. Joséfo, um historiador judeu do primeiro século depois de Cristo, se refere a vários historiadores anteriores a ele que falaram da arca como sendo algo visível no alto da cordilheira de Ararat. Até se dizia que as pessoas pegavam pedaços de madeira com alcatrão e levavam como souvenirs, retirando pedaços da embarcação antiga. Isso é bem mais possível, visto que ele viveu mais de 2.000 anos antes de nós. Um dos homens que Joséfo citou foi Baroso, um cronista babilônio do terceiro século antes de Cristo, que veementemente afirma ter visto a arca acima do Monte Ararat com seus próprios olhos. Além desse, no século passado, um dos relatos mais intrigantes foi do armênio George Hagopian. Ele disse que no início do século XX, quando era criança, visitou a arca com o seu tio e chegou a subir na estrutura dela. Hagopian faleceu em 1972, mas o seu testemunho ainda enche muitas pessoas de entusiasmo e curiosidade, contribuindo para a esperança de que a embarcação exista mesmo até os dias atuais. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram encontrar evidências da história de Noé. Em 2010, por exemplo, os pesquisadores alegaram ter encontrado uma estrutura de madeira a 4.000 metros de altura do Monte Ararat, com uma data de emissão de carbono de cerca de 4.800 anos. Todavia, céticos e evangelistas cristãos logo descartaram a informação, como outros haviam feito no passado. No ano de 2017, um grupo de cientistas tinha total certeza, depois de uma procura que durou anos, ter finalmente encontrado a preciosa Arca de Noé. Para eles, era óbvio que a embarcação estivesse no Monte Ararat, na Turquia, e pediram ao governo do país uma autorização para realizar pesquisas arqueológicas e geológicas no local sem que fossem incomodados. Além disso, pediram também ajuda de pessoas ricas da região que forneceram equipamentos necessários para os estudos.
Graças a esses maquinários, os especialistas poderiam ter uma melhor visão do Monte Ararat, que eram feitas por meio de drones ou de satélites espaciais. Daniel McGreven, presidente da Shamrock Corporation e contribuinte nas pesquisas, disse: através de imagens capturadas de cima por satélites militares, a Arca de Noé foi localizada na encosta do Monte Ararat e é nítida a sua existência. No entanto, não é possível dizer com certeza absoluta que a Arca de Noé foi encontrada pelos exploradores no local. Na verdade, o que foi detectado é uma peça retangular feita de madeira. Suas dimensões são de aproximadamente 7,5 metros de largura por 37,5 metros de comprimento, em uma área de 7 metros de profundidade, em uma geleira de mais de 90 metros de espessura. Suas características muito se assemelham à arca descrita na Bíblia, no livro do Gênesis, e isso tem causado ânimo na comunidade científica, mas se trata apenas de uma suposição. A análise espectrográfica que fizemos identificou o material dessa estrutura como sendo madeira, em uma montanha vulcânica completamente desprovida de vegetação, disse McGiven. O que mais poderia ser senão uma parte da arca que, segundo a Bíblia, media entre 120 e 165 metros e chegou lá como resultado do dilúvio mencionado pelas culturas tradicionais de todo o planeta? Perguntou Daniel McGiven. Se for realmente a arca, vamos passar a entender muitas coisas, como o que havia dentro dela, por exemplo.